vezes que passam em vão, mas na última hora de vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu e seu amigo, quando ouvires falar em Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Uma manchada não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com os corações limpos poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se tu queres deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, terá assim a última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, Brasil, boa noite, Brasília. Mais uma vez, sob os olhares de Deus, diretamente dos estúdios da TVN Brasil, o programa Olho no Olho. Quero agradecer desde já a
todos vocês que estão já nos dando a sua audiência. Mandar um abraço especial para os meus irmãos mineiros, todo o estado de Minas Gerais, canal 55. Os meus queridos irmãos do estado do Rio de Janeiro, canal 55. E os meus queridos irmãos lá do estado do Espírito Santo. Queridos, muito obrigado pela sua audiência, canal 55. E não posso esquecer do meu querido estado de Goiás, canal 14. E a você que está espalhado por todo este planeta Terra, eu quero mandar o meu boa noite, o meu muito obrigado, porque Deus está presente neste lugar. Como vocês sabem, este programa, ele tem o intuito principal de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho certeza que a sua semana foi uma semana abençoada, porque Deus está interessado em te abençoar, não é? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, esse final de semana que está se aproximando, eu quero te pedir, dê um tempo de qualidade para a sua família. Tire um tempo de qualidade para a sua família. A família é o bem maior. Toda a estrutura de uma sociedade está baseada na família. Ninguém aqui é mais importante do que a família. Deus acima de tudo e a família em segundo plano, porque Deus é que governa todas as coisas. E eu quero desde já agradecer as pessoas que Deus tem nos confiado e a importância dessas pessoas de estarem aqui conosco. Mandar um abraço para os nossos irmãos que já estão ali nos honrando com a sua audiência. Que Deus abençoe todos vocês, não é? E hoje está aqui conosco, como vocês sabem, nós avisamos que toda terceira sexta-feira do mês, nós temos aqui um encontro com Pergunte ao Doutor. E esse doutor é esse que vai se apresentar agora, doutor Ricardo, meu amigo. É uma honra, doutor, ter o senhor aqui. E este quadro é do senhor. Vai lá. Boa noite, meu prezado bispo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela TVN. É um prazer, é uma honra estar aqui novamente para a gente poder trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de saúde, de promoção de saúde, e eu tenho certeza que o assunto vai ser bastante interessante para todos, porque isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Então, eu tenho certeza que nós vamos aproveitar bastante, porque aqui hoje também temos a presença, um convidado muito especial, que é o Dr. João Poletti. O Dr. João Poletti é um grande amigo, um grande cardiologista, é o nosso chefe da cardiologia do HRT, e com uma larga experiência em gestão clínica, em gestão hospitalar. Ele é um médico, já foi médico do Exército, e está lá colaborando com a cardiologia no hospital público. E ele vai estar aqui nos brindando com o seu conhecimento, então vamos explorar bastante o conhecimento dele nessa noite, nesses poucos minutos que a gente tem, para tentar explorar esse universo das doenças cardiovasculares, na prevenção das doenças cardiovasculares. Doutor Poletti. É com o senhor, doutor. Boa noite a todos, é uma honra, uma alegria, coração aberto. Estamos hoje aqui reunidos para nos falarmos um assunto que é extremamente importante na saúde pública do nosso país, como do mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares. E ter ao meu lado aqui o Dr. Ricardo Avarengo, que é uma referência para mim dentro da área da cardiologia, é um momento de muita alegria, de muita importância. E termos hoje esse contexto de espiritualidade, de amor, de coração aberto, de religiosidade, é algo que realmente transcende muito mais a nossa satisfação, a nossa alegria. Então, realmente, doutor Ricardo, bispo, é realmente uma alegria muito grande para mim, uma honra inenarrável estarmos aqui juntos para debatermos um tema tão importante para a saúde pública do país, que é a doença cardiovascular. Meus queridos, então, você que tem aí, pode mandar todas as perguntas para cá, não é? Se caso nós não tivermos o tempo suficiente para te responder, mês que vem o doutor está aqui de novo. O doutor está agora abençoado, cravado nesse programa Olho no Olho, que é para te trazer todas as informações. Ele só não trata de problema de paixão. O coração
apaixonado, não é nem com o doutor João Pote e nem com o doutor Ricardo. Isso aí é outros 500, não é? Mas pode ficar tranquilo que eu vou trazer a doutora Alina aqui, que é psicóloga, pode ser que ela ajude o seu caso, se é que o seu caso tem jeito, não é? Mas vamos lá, vamos tocar o barco para frente. Os meus queridos, que o povo está com saudade de vocês. Esse casal que Deus nos deu a honra de conhecer, e eu estou realmente feliz. Cláudio e Lígia, dando boa noite para o povo e já cantando um hino para adorar o Senhor. Eita, que maravilha! Confesso também que já estávamos com saudades. Boa noite, Brasil, boa noite, Brasília, todos os nossos irmãos que estão na audiência, muitas pessoas ali conhecidas, a nossa vizinha Francineide, meu irmão Carlos Marques e quantos outros ali. E aqui a mesa aqui que está hoje recheada de coisa boa. Olha como Deus é bom para nós, viu? Olha o presente que Ele nos deu nessa noite, trazendo essas pessoas aqui maravilhosas, né, esses doutores, muito excelente. Eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós. Boa noite, Brasil, boa noite, Brasília, queridos irmãos. É uma alegria muito grande retornar aqui, fazendo louvor depois de alguns dias, estando aqui com meu bispo. Queridos, Deus tem coisas grandes nessa noite para a sua vida, principalmente para o seu coração. Está aí o doutor Ricardo, o doutor João também, Colete, que está aqui. Queridos, vai ser uma bênção. E desde já eu quero aproveitar, meu bispo, quero mandar um abraço aqui para o pastor Lázaro, que está com a gente ali, de Santa Maria, o Carlinhos, a Francineide, a minha esposa já falou, a Josilene, também a minha irmãzinha Mari e minha mãezinha, a dona Anitta, lá em Barreiras, Bahia, sintonizado conosco aí. E nosso irmão Paulo, lá no sul da Bahia, nossa irmã Helenita. Deus abençoe todos vocês e vamos louvar o nome do Senhor com aquele louvor do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o próprio salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o teu socorro, gente! Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É Ele que te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é
à tua direita, à tua direita, à tua direita, à tua direita. É Ele que te guarda, meu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer a irmã Chile, quero agradecer o pastor Paulo, as pessoas que estão já se interagindo conosco. Mandar um abraço especial para minha mãe, que está no estado de Goiás, está nos assistindo. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Então, hoje, em especial, vá preparando aí para trazer e entender todos os questionamentos que vocês, porventura, tiver a esses dois nobres doutores que nos deram a honra de estar aqui para nos informar. Tire as suas dúvidas, porque realmente nós vamos hoje aprender aquilo que precisamos de prevenir, não é? De algumas coisas que pode levar à morte, não é? Se essa máquina parar, a coisa complica. Então, nós vamos aprender a cuidar. Eu quero mais uma vez agradecer a você e dizer que Deus abençoe a sua vida, viu, minha irmã Tereza? Que bom ter a senhora aí. A senhora realmente é uma bênção nas nossas vidas e nós queremos agradecer a senhora por estarem nos ajudando. O nosso irmão Jorge lá, não é? Está lá perguntando. O que o doutor Jorge está perguntando para o senhor, doutor? Não sei se o senhor consegue entender ali. Lá, João. As políticas públicas na cardiologia estão defasadas na qualidade de medicamentos ofertados à população. O que poderia ser feito para melhorar? Aí vocês aqui vão depois dizer como é que está o estoque, né? Eu não quero entrar nesse particular, isso aí é com vocês. Mas eu quero mandar aqui um abraço e quero dedicar um abraço especial a todos os meus colegas lá do Ministério de Portos e Aeroportos, né? Mandar aí um abraço bem acalorado para todos vocês, e em especial para a minha equipe lá da ASPAR, na pessoa do Dr. Marcos. Eu cumprimento a todos os meus colegas de trabalho e dizer que é uma honra estar inserido nessa equipe para juntos fazermos o melhor. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós estamos aqui agradecidos a Deus. Quero mais uma vez dizer a você, escute este hino, porque este hino é especial para a sua vida. Hoje Deus fará milagres no seu coração. Não sei nem se essa era a música que os cantores se preparou, mas este hino foi feito para mim. Eu sou fruto de um milagre. Cante aí para nós, adorando ao Senhor. Muito bem, meu bispo. Já foi pedido para a gente cantar milagre desde casa, viu? E nós vamos louvar a Deus com este lindo louvor que Deus nos fez escrever essa canção naquele momento difícil. Mas nós sabemos que servimos a um Deus que faz milagre. Irmã Ivanilde, grande abraço, minha irmã. Pedrinho, irmãzinha, lá no sertão da Bahia. Deus abençoe vocês. Tudo é possível que crê. Eu sei que tudo é possível ao que crê. Eu sei que nada é impossível para ti. Sabe por que eu te digo isso? Como aquela mulher que te tocou e foi curada, meu Senhor. Eu também quero te tocar e receber o meu milagre. Toca nele. Já havia 12 anos, eram 12 anos que aquela mulher sofria, que ela sofria tanto. Parecia mais um caso fatal, pois ela já havia gastado tudo
procurando a cura pro seu mal. Mas aí ela ouviu falar, mas ela então ouviu falar, sabe de quem? De alguém tão poderoso, que faz o morto ressuscitar. Eita coisa boa! Então ela disse, basta eu tocar na orla das suas vestes, pra ele me curar. Quem foi que me tocou? Jesus perguntou. Ele perguntou na multidão. Quem foi que me tocou? Pois eu senti que de mim saiu virtude. A mulher se aproximou e disse, Senhor, sabe o quê? Fui eu quem te tocou. Aí Jesus olhou para ela e disse, Jesus então disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Se hoje você crê, vai receber milagre. Toque nele pela fé e seja curado. Toque nele. Se hoje você crê, vai receber milagre. Toque nele pela fé e seja abençoado. Irmão Francisco, acredita no milagre na sua vida, meu irmão? Deus pode fazer o milagre agora. Um grande abraço. Oh, aleluia. Quem foi que me tocou? Jesus perguntou. Quem foi que me tocou? Pois eu senti que de mim saiu virtude. A mulher se aproximou e disse, Senhor, fui eu quem te tocou. Aí Jesus olhou para ela e disse, Jesus então disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Se hoje você crê, é hoje, vai receber milagre. Toque nele pela fé e seja curado. Se hoje você crê, vai receber milagre. Toque nele pela fé e seja abençoado. Em nome de Jesus, recebe o teu milagre em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mandar um abraço especial ao meu querido mestre Getúlio. Meu querido mestre, que Deus abençoe o senhor. Se eu sou o que sou hoje, graças a Deus na vida do senhor, para me abençoar. O homem que me tornei profissionalmente, o homem de Deus que me tornei, tem muito do senhor. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque o senhor está aí nos honrando, e eu quero dizer que a Ofício Representação foi para mim uma grande escola. Estar com o senhor é estar numa faculdade. Muito obrigado, que Deus abençoe, eu fico muito grato com a sua atenção a nós. E eu estou aguardando o senhor aqui, o senhor sabe muito bem
que eu estou aguardando o senhor aqui para estar nos abençoando. A sua família é a minha família e eu amo a Deus por tudo que o senhor fez na minha vida. Que Deus lhe abençoe. Conheço esse jovem senhor desde os anos de 1983, não é? Foi o meu líder, o meu orientador, foi o meu grande mestre, e eu louvo a Deus pela vida do senhor. Sou grato pelo homem que me tornei, estando à sua companhia durante quase 20 anos. Que Deus abençoe ricamente. Queridos, eu quero tão somente ler um versículo na palavra de Deus, para que você entenda que isso é o pingo da palavra, porque logo em seguida estaremos partindo para falar com esses dois senhores que vão nos ajudar a cuidar dos nossos corações no sentido clínico, já expliquei. Em Joel, no capítulo 3, no verso de número 9, diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai uma guerra santa, suscitai os valentes e chegam-se, suba todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Eu quero que você entenda isso. Você é capaz de alcançar todos os sonhos que você quiser, desde que, em primeiro lugar, você apresente ao Senhor e, em segundo lugar, você esforce, você vá, porque Jesus sempre disse, seja feito segundo a tua fé. Você é forte. Não permita que pessoas pessimistas tirem você do alvo. Faça a sua parte, porque Deus vai agir no pouco. E se tem alguém que entende de multiplicar o pouco, este é Jesus Cristo, porque ele pegou os pães poucos e alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, que este Deus que está aqui, está te dizendo esta noite, acredite, você pode, você é forte, porque quem te governa é o Senhor Jesus. Fica o pingo da palavra no seu coração. No finalzinho do programa, estaremos orando através desta água que está no copo. Prepare aí. E nesse momento, nós vamos passar agora para essa parte muito importante, que é aproveitar ao máximo esses dois homens que se dedicaram e estudaram para ajudar a humanidade. Eu quero começar perguntando aos senhores, não é, de todo o coração, a respeito desse momento que nós estamos vivendo e vivenciando. Pelas pesquisas, como que está hoje a causa-morte em relação às doenças cardiovasculares? Qual é o impacto dessa doença na população, doutor Ricardo? E aí fica vocês dois aí para definir como é que vai ser esse bate-bola. Primeiro ao senhor e depois o nosso querido doutor João estará ajudando. Bem, em relação ao impacto em termos de saúde pública, as doenças cardiovasculares são as que mais causam mortalidade. Dados do Ministério da Saúde dizem que são cerca de 300.000 mortes por ano de doenças cardiovasculares. Então, o impacto disso, em termos de saúde pública, é extremamente significativo. Não só na parte da saúde pública, mas também na parte econômica, porque a gente vem observando ao longo do tempo que as doenças cardiovasculares que são preveníveis, a gente estão comprometendo indivíduos cada vez mais jovens por conta do estilo de vida que está se levando. Então, como propósito dessa mesa aqui que nós estamos discutindo vai ser a prevenção de doenças cardiovasculares, no sentido de, pelo menos dentro do nosso universo, a gente tentar impactar um resultado positivo e tentar promover a saúde dessas pessoas, para que possam ter noção de quão agressivo é o meio ambiente, quão hostil é o meio ambiente à nossa saúde metabólica, principalmente. Então, hoje, as doenças cardiometabólicas, elas estão assim no top da lista de todos os consultórios, porque a população está adoecendo, a população está ficando cada vez mais obesa, nós estamos comendo cada vez mais alimentos, não alimentos saudáveis, mas produtos alimentícios que nos trazem muitas doenças. Enfim, o estilo de vida que nós estamos tomando hoje em dia, está nos levando a um aumento dessa incidência de doenças cardiovasculares, consequentemente de mutilações, de morte, e isso vem impactando fundamentalmente dentro do serviço público. A gente
se depara todos os dias com isso. E, baseado nisso, eu vou buscar a experiência do Dr. João Poletti, em que ele tem um atendimento ambulatorial, que atende 200 mil pessoas dentro do ambulatório, mas dentro desse contexto de doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica, que está tão em voga hoje, ela abrange uma série de sinais e sintomas em que aumenta o risco cardiovascular do indivíduo, e esses parâmetros que a gente avalia dentro da saúde, da síndrome metabólica, eu gostaria que o Dr. Poletti dissertasse um pouquinho mais e comentasse a respeito da obesidade central, do tabagismo, da pressão arterial, da dislipidemia, enfim. Está contigo a bola, doutor? Okay. Ricardo, muito obrigado. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender que a doença cardiovascular ela tem uma sequência. Falta de costume na televisão. Uma sequência de fatores de risco que são fundamentais para aquele contínuo cardiovascular em que se apresenta, então, no final, a doença cardiovascular. Então, existem fatores que não são controlados hoje. Como disse o Dr. Ricardo, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, o tabagismo, o sedentarismo. São fatores de risco preponderantes que fazem com que o paciente realmente volte, no futuro, a desenvolver a doença cardiovascular. Existem 2 estudos interessantes, 2 estudos clínicos foram feitos em que avaliaram os fatores de risco mais preponderantes no paciente que tem o seu primeiro infarto agudo do miocárdio e o paciente que tem o primeiro AVC, ou seja, o acidente vascular cerebral. E esses fatores de risco são, no infarto agudo do miocárdio, 9 fatores de risco. E no derrame cerebral, que seria o acidente vascular cerebral, 10 fatores de risco, incluindo também a arritmia, que seria a fibrilação atrial, que é uma outra entidade que posteriormente poderíamos até discutir. O que acontece hoje no Brasil, no cenário da saúde pública, é que todos os nossos fatores de risco não estão sendo controlados. A hipertensão arterial, a meta preconizada de uma meta de pressão arterial abaixo de 130/80, ou 13/8, como nós falamos na linguagem popular, ela só é alcançada em torno de 50%. Só 1/4 dos nossos pacientes diabéticos hoje tem o seu controle das suas metas glicêmicas. E, lamentavelmente, a dislipidemia, nós temos uma catástrofe. Quase 80% dos pacientes não controlam o seu colesterol. A estatina, que é uma substância que hoje nós utilizamos para tratar e reduzir o colesterol, senhores, que deveria ser utilizada naqueles que apresentam dislipidemia por um período muito prolongado, era utilizada hoje no país em torno de 2 meses. Então, a dislipidemia realmente é um fator de risco impactante e que não está tendo um controle bastante satisfatório, as suas metas não estão alcançadas. E como disse o doutor Ricardo, o que nós temos hoje, então, é a conjunção de todos esses fatores, levando essa síndrome metabólica. Essa síndrome que é um dado que nós conseguimos avaliar dentro do exame físico normal de um paciente, com uma fita métrica, com uma dosagem de glicose, de colesterol e com um aparelho de pressão. A dosagem de glicose mostrando a diabetes, o perímetro abdominal mostrando a circunferência, dando o índice de massa corporal. E os dados laboratoriados, os dados metabólicos, como a glicose e o colesterol. Com esses dados, nós podemos, então, caracterizar a síndrome metabólica. E o que nós observamos hoje? Que a adesão ao tratamento, particularmente a redução do peso, o controle da sua pressão arterial com medicamentos, o controle da glicose, ele está sendo muito comprometido. É muito complicado hoje nós conscientizarmos a nossa população da importância desses controles de fatores de risco. Então, o que nós vemos hoje? Cada vez mais um aumento da incidência de doença cardiovascular. Graças a Deus, aqui no Distrito Federal, nós temos um projeto chamado Projeto Sprint, em que o Dr. Ricardo e eu atuamos dentro dessa atividade como hospital secundário, em que a redução dos infartos, das mortes por infarto agudo do miocárdio tem sido reduzido. Mas isso já numa fase final de doença, ou seja, uma prevenção já secundária, uma prevenção terciária. A prevenção primária, que é controlar os fatores de risco, essa, infelizmente, nós não temos esse controle. Então, é muito importante a conscientização de todos nós de praticarmos atividade física, reduzirmos a nossa dieta com a redução de carboidratos, de gordura saturada, fazemos um controle periódico da nossa pressão arterial, mantemos o nosso peso ideal, que com isso a gente vai impactar positivamente na redução do risco cardiovascular e
Por conseguinte, as doenças cardiovasculares como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a doença renal crônica, a grande causa maior de doença renal crônica hoje no nosso país é a hipertensão e diabetes, que são duas entidades que estão sendo muito mal controladas. Isso é muito importante, nós ouvimos, eu acho que o senhor acabou respondendo ali a nossa Ivandete Souza, ela está falando da alimentação, do exercício físico, a base para cuidar do coração e evitar a diabetes. O aumento de risco, né, ela está dizendo ali, e que seria, assim, mais apropriada a questão de mudar os hábitos alimentares. E é uma das coisas muito complicadas, porque eu gostaria até que o doutor agora falasse um pouquinho dentro desse tema da alimentação, quais são os principais alimentos que realmente é prejudicial à saúde do coração. Como é que o senhor vê isso? Assim, porque eu queria que o senhor escalasse, né? Eu tenho algumas ideias, e eu sei que o povo vai ficar bravo, porque o doutor você vai falar aquilo que eu gosto e que você gosta. Mas escute aí para você ver a bomba que é para o seu coração. Vai lá, doutor. Em princípio, bispo, essas orientações mais detalhadas, a gente sempre encaminha para a nossa nutricionista que trabalha no nosso serviço. Mas, via de regra, de maneira geral, existem alimentos que são extremamente pró-inflamatórios. Né? Esses alimentos pró-inflamatórios estão gerando uma série de doenças silenciosas que, ao longo do tempo, acaba degenerando em doenças cardiometabólicas. E quais são esses alimentos mais pró-inflamatórios? São três alimentos que são extremamente comuns na nossa rotina diária de alimentação. Primeiro é o trigo, ou melhor, o glúten. Né? O glúten ele é muito pró-inflamatório, mas o glúten está presente em uma série de alimentos 70%. Em que é difícil a pessoa, ela foi habituada culturalmente, o trigo está presente na nossa vida. Né? Mas fica muito difícil você trabalhar isso com o indivíduo e conscientizá-lo de que ele precisa tirar o glúten, ainda que não seja tenha hipersensibilidade, não tem problema com o glúten, mas ele tem um potencial pró-inflamatório. E agrega com ele uma caloria, que a gente chama de caloria vazia, que aumenta o risco de esteatose hepática, que é a infiltração de gordura no fígado, e aumento da gordura visceral. Mas o segundo vilão, na nossa opinião, é o leite. O leite ele tem um derivado, uma proteína, que é altamente inflamatória, que é a caseína. Então, nós, seres humanos adultos, não precisamos tomar leite. Eu não tomo leite, eu defendo essa tese. O leite ele tem um potencial pró-inflamatório. No entanto, ele está extremamente enraizado na nossa cultura alimentar. Então, fica difícil você convencer o indivíduo de não tomar leite. Né? Mas, no entanto, o homem é o único ser animal que toma leite de outra espécie animal. E o terceiro, que é um grande veneno presente principalmente na nossa criançada, na idade mais tenra, que é o açúcar. O açúcar é um grande vilão nessa história toda. Ele agrega com ele uma série de efeitos metabólicos que são absolutamente nocivos à saúde da criança. Haja vista, nossas crianças hoje estão ficando obesas por conta de falta de atividade física na escola, falta de atividade de educação física nas escolas, e comendo produtos alimentícios que acabam aumentando o peso e levando essa criança no futuro a se tornar um obeso, diabético, um coronariopata, um hipertenso, renal crônico, e assim começa. Então, a prevenção deve ser iniciada desde a infância. Né? E para a criança comer bem, os pais têm que comer bem, os pais têm que ter a educação nutricional adequada para poder transmitir aos seus filhos aquilo que é saudável. E falar, mas é muito caro. Não, e você tem como, a nutricionista tem como trabalhar isso dentro do perfil socioeconômico do paciente, quais são os melhores alimentos que ele pode ter acesso e assim transmitir à sua família. Então, esses três alimentos, duas proteínas, o glúten e a caseína do leite e o açúcar, são absolutamente nocivos à saúde da gente. Doutor João, eu quero direcionar uma pergunta aqui que chegou aqui. Qual é o índice de acidente vascular em criança? Isso hoje é um fator muito forte ou realmente a doença do coração toca só nós que somos já velhos?
Como é que funciona isso aí? Normalmente, a prevalência da doença cerebrovascular na infância, ela normalmente é acompanhada de uma formação vascular. Porque não há tempo na criança de desenvolver uma doença aterosclerótica que é a ponto de fazer um acidente vascular cerebral por uma isquemia, ou seja, por uma falta de circulação de sangue no cérebro. Então, normalmente, o acidente vascular cerebral em crianças, ele é mais comum por má formação vascular, aneurismas vasculares ou outras malformações dos vasos, mas não notadamente pela doença aterosclerótica, porque ela tem um contínuo, né? Ela tem uma evolução. A doença a aterosclerose, ela é lenta, progressiva e gradual. Então, normalmente, ela começa na infância, mas ela só vai se exteriorizar em torno mais ou menos dos seus 50 a 60 anos. O que nós temos hoje de dado em literatura é que é necessário 6.200 miligramas de colesterol para que nós possamos realmente ter um evento. Obviamente associado a outros fatores de riscos também. Mas normalmente tem que ter acumulado esses 6.200 miligramas de LDL, de colesterol, ao longo da vida para que nós possamos ter a apresentação de um evento cardiovascular, ou seja, de um infarto agudo do miocárdio ou de um acidente vascular cerebral. Então isso é muito importante, que isso tranquiliza as mães, não é? Isso não está te dando bandeira branca para você pegar salgadinho, dar de manhã, salgadinho à noite e salgadinho, né? Não é isso, não está abrindo, doutor, não está abrindo isso aqui. Nós só pegamos essa pergunta aqui para tranquilizar você que para que o seu filho, criança, tenha um acidente desse nível, ele só se tivesse um fator genético. Tecnicamente, é interessante, bispo, que nós façamos um acréscimo. Foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo, em Campinas, com crianças na faixa etária escolar, e eles observaram o seguinte: pela obesidade dessas crianças, pela má alimentação, como já citada pelo Dr. Ricardo, 15% dessas crianças apresentavam diabetes, bispo, do tipo 2, ou seja, que é diabetes do adulto. Exatamente pelo que o doutor Ricardo falou, pela obesidade. Então, essas crianças ficavam obesas e já desenvolvendo diabetes. E 10 ou 15 ou 18% dessas crianças também estavam desenvolvendo hipertensão arterial. Então, existe hoje os níveis de promoção, de prevenção, que é a prevenção primária, a prevenção secundária, a terciária até quaternária. Mas existe hoje, pelo Dr. Eugênio Braualdi, que é o nosso, digamos, a nossa referência nacional, internacional, aliás, de cardiologia, hoje ele tem 90 anos. Falou sobre uma coisa chamada prevenção primordial. É exatamente essa prevenção primordial que nós estamos iniciando na criança, ou seja, para que essa criança não fique hipertensa, não fique diabética, não tenha colesterol elevado. Então, essa prevenção primordial começa exatamente, como falou o doutor Ricardo, pela uma alimentação saudável, pela atividade física, que são medidas higienodietéticas e medidas de atividade física que vão impactar para que essa criança não apresente os fatores de risco, que é diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, doutor Ricardo, veja que a bola volta aqui para o senhor com a complicação de cartão vermelho para os pais. Olha que loucura, entendeu? Eu vou provocar aqui. Esses meninos que só querem ficar sentados na frente do computador 2, 3, 4, 5, 10, 12 horas e não fazem uma atividade física, e está ali do lado a coca, o salgadinho, realmente complica na questão da obesidade infantil. É uma questão de tempo. E um tempo que não vai ser muito longo, não. Vai chegar logo. Os problemas chegarão certamente, né, para essa criança nas mais tenra idade. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi um menino de 17 anos. 17 anos, alto, porém com obesidade já hipertenso. E a mãe me falou, ele come de frente para o computador, ele fica 10, 12 horas em frente ao computador. Eu falei, o que a senhora quer para o seu filho? Qual o futuro que a senhora quer para o seu filho, permitindo que ele faça tenha esse tipo de conduta? Então, eu acho que muito dessa responsabilidade dos alimentos e da permissividade de ficar em frente a uma tela, seja de computador, seja de celular, é culpa dos pais. Entendeu? Então, os pais têm o dever de controlar a tela. Só que, quando a criança está com a tela, seja de celular, normalmente um celular, um notebook, etc. Ela está ali no mundo dela, isolada, gerando um hormônio chamado dopamina, né? E a criança ela deixa de pensar, ela fica tão ligada naquela tela que a criação dela que deixa de existir. Então, isso é absolutamente nocivo, isso vai criando um vício para aquela criança, uma dependência para a tela, e os pais, por outro lado, veem que a criança está tranquila,
está lá, deixa na tela. Então não se preocupa em entreter a criança com medidas, com brincadeiras que a gente tinha na nossa infância, né? De brincadeiras de correr, de pique-pega, enfim, botar a criança em movimento para poder gerar gasto energético e não permitir que ela se torne uma obesa depois. Isso é muito importante, então, senhores pais, que vocês avaliem o que é que vocês querem para o futuro dos vossos filhos. Se nós cuidar deles na infância, os nossos queridos médicos aqui vão ter menos trabalho quando chegar na determinada idade, da maturidade e até da velhice. Mas, doutor, eu quero aqui trazer aqui uma situação para o senhor, é que eu gostaria que o senhor desse assim, quais são os fatores de risco de um infarto, aí já falando dentro de um âmbito geral, e quais são eles e o que vocês podem falar para a população quando está sentindo a dor no peito, está formigando, é o braço, não é? Como é que vocês batem essa bola aí com o público aí? Vai? Pode ir? Quer ir? Vai lá. Vamos lá. Como nós já conversamos anteriormente, nós tivemos 2 estudos. Me perdoe, até eu tenho um pouco de domínio de inglês, quem tem um domínio de inglês aqui é o Dr. Ricardo, que muitas das vezes até me ensina algumas palavras. Mas nós temos 2 estudos, o estudo Inter-Heart e o estudo Inter-Stroke, que mostraram quais eram os fatores de risco populacional no primeiro infarto. Então, eles mostraram 9 fatores de risco para o indivíduo que tem o primeiro infarto. Conta para nós aí. Os fatores de risco: tabagismo, primordial, hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, são os fatores mais importantes. Então, o controle fundamental do fumo, do tabaco, a redução do tabagismo, a atividade física com a redução do sedentarismo, o controle da diabetes, o controle do colesterol e o controle da pressão arterial vão ser medidas que vão impactar na redução do aparecimento do infarto agudo do miocárdio e também do acidente vascular cerebral. Então, é importante que as pessoas se conscientizem hoje de que fumar realmente hoje é isso a gente vê isso muito na nossa enfermaria, lá da cardiologia do HRT, que o tabagismo é o fator mais importante de impacto, de morte súbita e de infarto agudo do miocárdio na população. É o fator de risco populacional de maior influência no infarto agudo do miocárdio, acompanhado da dislipidemia, da obesidade, da hipertensão e do sedentarismo. Obviamente que nós temos também os fatores genéticos, a história familiar de doença arterial coronariana. Normalmente, isso é muito importante nós destacarmos, porque a história familiar ela só é importante quando há o evento cardiovascular, o infarto agudo, o AVC, o acidente vascular cerebral, enfim, o derrame cerebral, como é vulgarmente chamado, quando um pai com menos de 55 anos apresenta a doença, ou uma mãe com menos de 65 anos, ou irmãos consanguíneos. Agora, a história de, o meu avô teve infarto aos 70 anos, meu tio teve infarto aos 60. Essa história familiar não é preponderante para nós definirmos que é uma história familiar positiva para a doença arterial coronária. O que é positivo é quando há uma herança familiar de um pai que infartou antes dos 55 anos ou de uma mãe que infartou antes dos 65 anos ou algum irmão ou irmã. Então, isso é muito importante que seja dito. Então, um indivíduo que tem, na sua faixa, dos seus 40, 50 anos de idade, com uma história familiar positiva, já está com a sua circunferência abdominal aumentada, é sedentário, não tem um controle laboratorial efetivo, assim, pelo menos anual. Isso faz com que nós fiquemos preocupados e façamos, então, uma melhor avaliação desse paciente, porque esse paciente, com toda certeza, tem uma probabilidade maior, uma probabilidade pré-teste maior, de desenvolver doença arterial coronária se ele não controlar os seus fatores de risco. Acrescentando, esse foco foi em cima da doença aterosclerótica e os fatores que promovem essa doença. Mas não podemos deixar de registrar também o que está muito comum no nosso meio, é o uso de energéticos. A gente vê uma população jovem usando demasiadamente energéticos e drogas ilícitas, tais como cocaína. A cocaína ela é responsável por infarto sem obstrução aterosclerótica, sem obstrução de gordura. Ela provoca um espasmo na coronária e o indivíduo infarta quando jovem, principalmente ali na faixa dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, são fatores extra
aterosclerose, que podem também promover o infarto, haja vista o estilo de vida do indivíduo. Nós estamos vendo uma pergunta aqui do nosso ouvinte ali, do nosso assistente, Fernando, um abraço, Fernando, sobre a presença de doença aterosclerótica nas carótidas. Em tese, em geral, quando a gente detecta placas de gordura na carótida, através dos exames não invasivos, através de um eco, Doppler de carótida, que a gente faz como screening, como rastreamento de doença aterosclerótica, a gente usa essa informação para reclassificação de risco cardiovascular. Ora, se eu estou vendo uma placa de gordura na carótida, eu posso inferir que existam placas de gordura em todo o território arterial do indivíduo, inclusive coronariano. Então, isso já me remete a uma abordagem terapêutica mais agressiva para diminuir ou desacelerar a evolução dessa placa. E se eu estou vendo essa placa, então, indiretamente também eu estou tratando outras placas que, porventura, existem em outros territórios arteriais. Mas isso é um exame de screening. Em geral, placa na carótida não provoca dor, conforme você está me perguntando ali. Tá bom? É um exame preventivo. A partir dos seus 40 anos, é interessante fazer, e principalmente nos tabagistas. E importante acrescentar que no momento em que você detecta placa na carótida, você é reclassificado como alto risco cardiovascular. E é preponderante que se inicia tratamento com as estatinas, que são as substâncias que reduzem o colesterol. Porque, como disse o Dr. Ricardo, a doença aterosclerótica não é de um vaso só. Se existe aterosclerose na carótida, provavelmente pode existir também na coronária, pode existir em outros territórios também, nas artérias cerebrais e também nas artérias renais, nas artérias periféricas. Então, é muito importante que haja a intervenção com a estatina. Tem que se tomar o remédio. E essa medicação é para sempre. Não existe tempo. O tempo é ilimitado, porque a doença ela vai progredir. Eu tive um caso no consultório de uma paciente que suspendeu a estatina, ela estava com uma placa calcificada na carótida, uma placa, quando a gente fala que a placa é calcificada, a placa é dura, ou seja, essa placa não se rompe e ela não vai liberar êmbolo nem coágulo para o cérebro. Só que a paciente suspendeu. Com 3 meses da suspensão do remédio, foi feito um novo exame de carótida, a placa, em vez de estar dura, a placa ficou mole. Ou seja, essa placa ficando mole, ela ficou mais instável e ela fica, então, vulnerável para que se formem coágulos, esses coágulos levem até ao cérebro e provoquem um acidente vascular cerebral. Tá? Então, essa atenção é muito importante. Esse exame de rastreamento é feito, como disse o Dr. Ricardo, na sua faixa de 50 a 60 anos. Mas quando se encontra a placa, tem que se valorizar. Ah, não, porque tem 20%. Tudo bem, pode ter 20%, 30%. Mas tem que se tratar essa placa, porque essa placa, se não for tratada, ela pode progredir, essa placa pode ficar instável e liberar um êmbolo ou um coágulo para dentro do cérebro e o paciente fazer um acidente vascular cerebral. Isso é muito importante, então, que nós venhamos observar, e eu vou fazer uma próxima pergunta. Quero mandar aqui um abraço especial ao meu querido Dr. Marcos Delgado, que está ali, ele é o meu chefe. Um abraço para o senhor, doutor, é um prazer ter o senhor aqui conosco, e se o senhor tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para os médicos, que ele vai nos atender. Então, muito obrigado pela sua audiência. Minha querida Cris, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua audiência também. E nós estamos tratando de um assunto muito sério. Então, doutor, eu quero agora que o senhor fale para todos nós agora como o indivíduo pode promover a saúde do seu coração, principalmente evitando esse assunto que nós abordamos agora, de tão relevância que esses assuntos que podem levar a um infarto. São o que é, só voltando ao tema aqui, tem uma pergunta da audiência: o que é carótida? Não sei o que é. Carótidas são as artérias que saem da aorta. O coração, ele bombeia o sangue para dentro da aorta, artéria grande, calibrosa, e a aorta, na curva dela, ela emite um ramo, que é chamada carótida comum,
direita e esquerda, e quando ela entra aqui no pescoço, ela se bifurca em carótida interna e externa. E lá em cima ela vai se bifurcando e vai irrigar o nosso cérebro. E também tem as vertebrais. Então são exames que a gente faz através do ultrassom, da ecografia, um exame bastante simples de ser feito, mas com um valor diagnóstico brilhante. Mas, em resumo, como prevenir, eu costumo dizer da seguinte forma: nós temos 3 pilares que nós temos que fortificar, impactar na pessoa para gerar uma mudança de atitude. Se nós não gerar uma mudança de atitude, a gente não consegue sucesso. O primeiro deles, alimentação saudável. Então, buscar uma informação com um profissional bem qualificado, para que possa te orientar o valor nutricional dos alimentos e como saber usá-los no momento certo. Então, a alimentação é primordial. O segundo pilar da promoção da saúde é a atividade física. A atividade física, obviamente, respeitando a sua condição biomecânica, você vai ser avaliado por um profissional, seja por um cardiologista, por um fisioterapeuta, até mesmo por um professor de educação física, e estabelecer um programa de condicionamento físico adaptado à sua condição biofísica. Tá? Isso vai, no mínimo, 150 minutos por semana de atividade aeróbica, e quanto mais idade você tiver, hoje a gente preconiza atividade de resistência, que é musculação para pacientes idosos e muito idosos. Isso melhora muito a qualidade do muito idoso. Então, ele vai perdendo muita massa muscular, e se nós não temos massa muscular, nós estaremos doentes lá na frente. Então, nós não podemos envelhecer sem músculo. É primordial que nós possamos fazer com que nossos idosos, muito idosos, nossos velhinhos, possam estar fazendo musculação sempre supervisionada. E o terceiro pilar é a qualidade do sono, é a arquitetura do sono. A gente subestima a arquitetura do sono. Então, a gente tem que ter noção de que quando a gente tem uma qualidade de sono adequada, principalmente um sono de melhor qualidade biológica, que fica ali entre 10 horas da noite e 2 horas da manhã, é um sono primordial para o nosso reequilíbrio hormonal e manutenção da nossa saúde. Então, o sono ele tem que ser da melhor qualidade possível. Isso é muito importante. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, o nosso horário vai acabando, mas eu quero tranquilizar vocês, não é? Porque mês que entra, diante de tanta necessidade, doutor Ricardo está aqui, não sei se o senhor pode estar também conosco, doutor João, não é? Para a gente dar continuidade, pelo menos mais um programa aí, mais um bate-bola aí, não é? Não, já o senhor vai falar, para ficar tranquilo. Então, aí, essa é a questão. Então, eu só estou tranquilizando vocês, agradecendo desde já a audiência de todos vocês no planeta Terra e no Brasil. As pessoas que nós não falamos aqui o nome, vocês nos perdoam, não é? Porque o assunto é muito envolvente, um vai puxando o outro, mas nós estamos muito felizes com a sua audiência, agradecendo de coração a você que tem nos ajudado. E nós vamos partir aqui para as considerações finais, mas eu quero lembrar você também que sexta-feira que vem o programa Olho no Olho terá aqui um outro doutor, que não é o quadro da Justiça, doutor Aurélio. O doutor Aurélio estará aqui com o juiz de direito, e aí você vai poder tirar, não é, as dúvidas de alguns assuntos que pode até provocar um problema no coração, né? Que é um infarto, dependendo da herança para dividir, tem gente que morre por causa dessa brincadeira. Então, doutor Aurélio estará aqui conosco na sexta-feira que vem. Pergunte ao doutor na área jurídica, e nós temos o quadro Pergunte ao Doutor na área clínica, com esses dois nobres aqui, doutor Ricardo, e estou aqui mais uma vez aproveitando e convidando o doutor João para a gente dar pelo menos mais um bate-bola. Eu sei que a vida de vocês é muito corrida, mas se não for ele, o doutor vai se virar, porque o programa é dele, ele que se vira com esse negócio aí de doutor. Mas eu creio que ele vai estar. Doutor João, para suas considerações finais, o senhor, por gentileza, fique à vontade. Como já dizia Hipócrates, há milhões de anos atrás, a base da prevenção cardiológica é a dieta e o exercício. Né? Mas eu acho que que dentro dessa esfera de espiritualidade, de amabilidade, nós tivemos aqui muito bem recepcionados pelo bispo, nós não poderíamos deixar de citar
a relação íntima entre a espiritualidade e a religiosidade tem impacto de redução de risco de doença cardiovascular. Está mais do que provado através de vários scores que foram avaliados pela população americana, população europeia e pela população brasileira, de que a religiosidade, o amor, o afeto, a fé em Deus, ela impacta muito positivamente na redução do risco cardiovascular. Então, senhores, é importante nós estabelecermos, nós praticarmos a nossa fé em Cristo, a fé em Deus. E é interessante ter um professor em São Paulo, que eu prefiro não citar o nome, mas ele diz o seguinte: a fé em Deus cura. E é verdade, ela dá um impacto muito positivo, particularmente quando esse paciente já apresenta uma doença cardiovascular, os resultados são extremamente satisfatórios. E na prevenção primária, na prevenção de deixar de desenvolver uma doença cardiovascular como infarto e AVC, já está mais do que provado de que ela realmente é um dos fatores que fazem minimizar a apresentação tanto do infarto como do acidente vascular cerebral. Então, fica aí as minhas considerações finais, e é importante que todos nós temos a consciência de que reduzir peso, fazer atividade física, controlar o colesterol, controlar a diabetes, são importantíssimas, senhores, porque hoje a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Então, é como disse estatisticamente o doutor Ricardo, 300 mil mortes por ano. Então, isso é alguma coisa, é um dado epidemiológico assustador, e nós não estamos conseguindo resolver. Logo no início do programa, houve uma pergunta sobre políticas públicas. Eu aqui digo aos senhores o seguinte: tanto a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo como a Sociedade Brasileira de Cardiologia têm se empenhado em políticas públicas para exatamente controlar esses fatores de risco. Porque hoje a adesão ao tratamento dos fatores de risco é algo que está sendo muito complicado, muito difícil de conscientização da nossa população. Então, trabalhos de políticas públicas nesse sentido, para nós ofertarmos realmente a oportunidade para que esses pacientes possam controlar os fatores, estão sendo realizados. Levantamento desses fatores estão sendo feitos pelas sociedades e buscando realmente soluções para que a gente possa minimizar o número, minimizar o aparecimento da doença cardiovascular no Brasil e no mundo. Que maravilha. Nós teremos, então, no próximo mês, na terceira sexta-feira do mês, um encontro com esses jovens senhores doutores do assunto e as considerações finais com o meu querido doutor Ricardo e logo em seguida com a minha querida dupla ali. Meu prezado bispo, as considerações são que devemos ter sempre, como disse o doutor João, fé em Cristo, fé em Deus, e apacentar o nosso coração diante de um mundo tão sombrio que nós estamos vivendo hoje em dia, mas a gente não pode perder a fé naquele que nos dá força, naquele que nos ergue e naquele que nos protege. Essas são as considerações e com certeza a gente vai vencer, vamos vencer todas as batalhas que surgirem na nossa frente. Que coisa maravilhosa. Cláudio Lígia, com as suas considerações finais. Muito bem, bispo, que coisa linda. Doutor João, doutor Ricardo, deixou a gente aqui bem esclarecidos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A Francineide, que é a nossa vizinha, disse que vocês cuidaram bem dela, muito bem. E ela está recuperadíssima lá, quase correndo já. A Francineide, nós oramos muito por ela aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Gente, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Vamos cuidar do nosso coração. Que coisa maravilhosa. Eu quero aqui fazer o adendo final e agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a diretoria desta emissora, meu querido Elicásio, a minha querida apóstola Socorro. Um abraço especial para o Celso mil dias de bênção na sua vida. Mas eu quero rematar tudo isso aqui agradecendo a você que tem nos dado a sua audiência. A sua audiência faz com que este programa continue no ar. Então, este programa é para você, não é? Então, sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Mas eu quero aqui agradecer de coração ao doutor João e ao doutor Ricardo, porque eles fizeram uma coisa aqui que normalmente você não vê isso na medicina. Reconhecer que existe um Deus acima de toda a medicina.
Jesus Cristo é o Senhor do Senhor, é o médico dos médicos, não é? Então, meus queridos, como vocês alegram o meu coração de serem homens que estudaram, dedicaram aí, uns de vocês talvez mais de 20 anos ou 30 anos, porque médico sempre vai estudar, não é? Para começar é 9 anos para começar a brincadeira, né? Para começar, a brincadeira é 9 anos. Depois tem residência e fora os 30, 40 anos de clínica que eles têm. Então, eles reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, acima do conhecimento deles, para mim, ganhei o programa e estou muito feliz. Que Deus abençoe as vossas famílias, que Deus abençoe as vossas clínicas e que todos os pacientes que passar pela mão de vocês, saiba, acima de tudo, vocês servem a um Deus maior. Eu convido você a pegar o seu copo com água e eu quero aqui fazer a oração da fé. Eu costumo dizer que não existe oração forte. Se alguém fala, vem cá que a minha oração é forte, pode cair fora. Forte é quem responde a oração. E quem responde é Jesus Cristo. Então eu quero conclamar a sua fé. A sua fé é que muda as coisas. A fé é a certeza e a convicção das coisas que não se vê, mas espera e recebe em Cristo Jesus. Vamos orar. E você vai tomar esta água. E pela sua fé, não a minha, a sua. Jesus dizia, seja feito segundo a sua fé. Então é a sua fé que vai fazer. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez esta noite. Agora, ó Deus, aonde estão os teus filhos com um ato de fé, segurando um copo com água, eu peço que o poder do teu nome venha sobre cada um agora. E que quando eles tomarem esta água, água que é vida, água que traz ao ser humano a condição de viver, eu peço agora a tua bênção. Em o nome de Jesus Cristo, creia na sua vitória, porque Ele é o maior na sua vida, no nome de Jesus. Pode tomar a sua água. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada e nós agradecemos no nome do programa Olho no Olho. Até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Muito obrigado. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar absoluta.